Fala aí, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Peter aqui, cara. Não o Peter aqui do Inerd, sou o Peter. É que eu falei aqui, foi meio que sem querer, tá ligado? Mas eu sou o Peter, de Peterson. Peter é o Peter. Enfim, vocês entenderam. Rapaziada, esse vídeo aqui vai servir para eu falar um pouco desse primeiro semestre, dessa primeira parte da temporada do Barcelona. Vamos ver o que aconteceu de muito bom, o que aconteceu de muito ruim, projeção para a temporada, né, um pouco do futuro também. Falar um pouco também de questões contratuais, o que eu acho que o Barça tem que fazer em questões contratuais para melhorar e para capacitar melhor esse time, né? E também desenrolar um pouco aqui com vocês algumas ideias assim de bate-papo mesmo em relação ao clube. Cara, eu tô com uma imagem aqui muito legal que fizeram, que a Rádio Culé fez, beleza? Vou deixar aqui no canto para vocês verem de como foi cada jogo do Barcelona, resultados em cada mês, beleza? E a gente consegue enxergar uma espécie de, como eu posso dizer, de montanha-russa, né? Muito curioso, muito estranho. O nosso mês de agosto, que é o primeiro mês da temporada, né? Foi um mês muito bom, né? Foi onde o Hansi Flick, ele deu as cartas do que ele queria fazer com esse time do Barcelona. Um time muito agressivo, que vai marcar muito alto, que vai fazer as famosas, né? Que se tornou muito mais famoso agora, linhas de impedimento para deixar os adversários malucos, né? E o nosso querido Mbappé 9 vezes impedido num jogo. Foram 4 jogos e 4 vitórias, né? Foi 3-2-1, maluco, né? Um contra o Valência, fora de casa, um jogo chato. Outro foi um 2-1 em casa contra o Atlético de Bilbao, outro jogo chato, né? Um time difícil, forte. Um 2-1 contra o Raio Vallecano lá em Vallecas, muito difícil jogar lá. Real Madrid, por exemplo, empatou por 3-3 lá. Acho que o Atlético de Madrid também empatou por lá. Pra vocês verem o quão difícil é jogar naquele estádio contra esse time. E um 7-0 deslanchando contra o Real Valladolid. Foi um mês, assim, perfeito pro Barcelona, né? Tudo bem que sofreu 3 gols em 3 jogos nas primeiras rodadas de La Liga, mas era um time que estava conseguindo ser contundente na vitória. Não estava sofrendo mais do que isso e estava fazendo os seus gols, né? E o 7-0 foi basicamente ali um suprassumo do futebol do Flick que chegou pro Barcelona. Aí chegou o nosso mês de setembro. É um mês onde a gente tem 2 derrotas, mas são 2 derrotas circunstanciais, né? São derrotas que ou o time estava muito reserva, né, com uma questão assim, muito de rodagem de elenco, ou tivemos um jogador expulso, que foi o caso do jogo contra o Mônaco. É um jogo que começa na Champions League, complicado, aquela derrota transformaria nós atualmente num time assim como o Liverpool, com 100% de aproveitamento, mas acontece que o Barcelona não consegue ainda, não mostrou nenhuma vez, inclusive até agora, capacidade de ser competitivo quando está com um jogador a menos. E quando o Eric Garcia foi expulso no jogo contra o Mônaco, foi muito difícil ser competitivo apesar do gol do Lamine. Em contrapartida, a gente ganhou de 4-1 do Girona fora de casa. Girona que tudo bem, né, tava decaindo na temporada ali e tudo mais, mas a gente conseguiu ser muitas vezes, quer dizer, a gente conseguiu ser de novo muito bem efetivo, muito bem construtor. Um 5-1 no Villarreal magnífico também, né? Apoteótico. Nesse momento o Barcelona estava vivendo uma espécie de estado de graça, né? Quase que um estado de graça. Aí tem um 1-0 um pouco mais tranquilo assim, um pouco mais contido contra o Getafe. E a derrota pro Osasuna por 4-2, né? Eu acho que essa derrota contra o Osasuna, cara, já dava mais ou menos um pouco da dica do que poderia acontecer, tá? Porque era um jogo da rodagem de elenco, como eu expliquei, e era um jogo que já nos mostrava descaradamente que a gente tá com um problema sério de elenco. O Marcelo Beckler e outras pessoas assim que falam do Barcelona já haviam comentado sobre isso, já haviam alertado sobre isso. E, bom, isso se tornou um fato verídico. Até o momento, a falta de elenco não estava sendo um problema na temporada, até esse jogo contra o Osasuna, que foi a primeira derrota do Barça. Aí chegou o mês lua de mel do Barcelona. O mês lúdico do Barcelona, que foi outubro. Foi um 5-0 contra o Young Boys, fazendo margem de gol na Champions. 3-0 contra o Alavés, mantendo a constância de gols na La Liga. 5-1 no Sevilha, um clássico contra o Sevilha, mostrando a superioridade absurda do time.
4-1 no Bayern de Munique, uma vingança que a gente tava precisando há muito tempo, e um 4-0 no Real Madrid, que também é sempre muito importante vencer e sempre muito agracioso vencer com goleada. Foi um mês perfeito, um mês lúdico do Barcelona, um mês de conto de fadas até parece pro Barcelona. E foi o momento mais feliz até o momento do primeiro semestre, da primeira parte da temporada do clube. Em contrapartida, chegou novembro, que foi um mês terrível, terrível. Nas palavras do próprio Flick, um mês de merda pro time do Barcelona. Começou muito bem, 3-1 no Espanhol, um clássico de Catalunha, ganhamos bem, mas ainda assim dando alguns moles, né, que o Flick avisou, não é, faz 3 gols aí, mas atenção, ó os caras chegando aí com gol impedido, não sei o que. É um jogo que o Flick tá avisando. Aí um 5-2 no Estrela Vermelha, tranquilo, Estrela Vermelha mal propôs perigo pro Barça. Aí vem a segunda derrota em La Liga, contra a Real Sociedad. Num jogo que teve aquela polêmica do pé do Lewandowski, do VAR, do gol que foi anulado e tudo mais, né? Só que mesmo assim, não conseguimos fazer o nosso gol, tomamos um e a Real Sociedad se fechou na retranca. Ali já começou aquele negócio, pô, tá estranho isso aqui, viu? Tá estranho, se eu não me engano, já tava sem o Lamine nesse jogo, com uma lesão o Lamine, no jogo contra a Estrela Vermelha. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas acho que sim. Aí veio o empate contra o Celta de Vigo, no jogo que o Cazador foi expulso. Ganhando por 2-0, em 10, 15 minutos o Celta de Vigo empata. Esse jogo eu acho que mexeu, tá? Foi essa sequência de derrota e empate, da forma que foi que mexeu com o psicológico dos jogadores. Aí veio o 3-0 no Brest, tranquilo. E o 2-1 contra o Las Palmas. Aqui é o jogo incompreensível. Aqui, aquela mentalidade que já tava começando a ficar, opa, estão mexendo com a minha confiança aqui. No jogo contra o Celta de Vigo, né? Ganhou de 2-0, tomou empate. Aí veio uma derrota pro Las Palmas em casa. Foi o jogo que realmente impactou nesse time, tá? E é um jogo que mostrou pra gente que o nosso elenco é muito curto, que a gente não tem peças pra mudar uma partida, peças pra dar uma outra cara para a partida, ou pra dar um ânimo diferente pra partida. Foi nesse jogo contra o Las Palmas que isso ficou escancarado, e também foi o jogo que a gente mais, assim, não conseguiu criar muita coisa. Acabou novembro, um mês muito ruim, né? Apesar das 3 vitórias, começou dezembro, que era o mês pra mudar isso. Não mudou. Começou muito bem com um 5-1 por Mallorca, até cheguei a colocar no título, pô, será que voltamos agora aquele lúdico de outubro? Empate contra o Real Betis numa partida terrível do De Jong, né? Tomamos muitos gols e tudo mais. A vitória pro Borussia Dortmund, né? Que foi uma vitória até surpreendente da forma que foi, sem Lamine Yamal. Na verdade, com o Lamine Yamal, na verdade, né? Foi o Lewandowski que tava nulo nessa partida, o Ferran Torres fez os 2 gols. Mas enfim, tomamos 2. Tudo bem, é um jogo difícil no estádio do Borussia. Mas aí veio uma derrota pro Leganés e agora a derrota pro Atlético de Madrid, que faz o Barcelona terminar o ano de uma forma muito triste, muito chata e deixando o torcedor muito preocupado. Eu vi uma imagem que os times do Xavi da temporada 21, 22 e 22, 23, o primeiro time de 21, 22, até esse momento da temporada, nos primeiros 19 jogos, fez 50 pontos. É o time que foi campeão de La Liga, se eu não tô enganado, né? Aquele 21, 22, foi o time que foi campeão de La Liga. 21, 22 ou 22, 23? 22, 23, né, rapaziada? Tô me confundindo. 23, 24 foi o Real Madrid. 22, 23. E o time 23, 24 do Xavi foram 40 pontos, 41 pontos em 19 rodadas. O Barcelona tem 38 com o Flick. Vocês verem como que é esquisito, né? E ainda assim, não tem comparação entre esse time do Barcelona e aquele do Xavi da temporada passada. Apesar daquele ter feito mais pontos até esse momento da temporada. Não tem comparação. Esse time, ele mostrou um poder de fogo e ainda uma capacidade e potencial de evolução muito maior. Cara, o mês de outubro não é por acaso. O começo de agosto ali não é por acaso. O setembro ali também não é por acaso, apesar das derrotas circunstanciais. Não é por acaso. Tem uma coisa que dá pra trabalhar e dá pra ganhar ali. Esse elenco é muito jovem também, tá? É um elenco que é inexperiente. Cubarsí, 17 anos. Lamine, 17 anos. Pedri é o mais experiente entre os jovens, mas ainda muito jovem, 21 anos. Apesar de estar jogando muito o Pedri, tá? Inclusive vou falar um pouco individualmente de alguns jogadores. Mas o fato é que esse elenco é muito jovem, ele precisa amadurecer. A gente precisa encorpar esse time com um pouco mais de experiência. Que é necessário pra qualquer time, tá, gente? É necessário pra qualquer um. Se a gente olha pro Real Madrid, a média de faixa etária do time é 22, 23 anos. Na verdade é 24, eu acho, né? 24 anos pra cima. É um elenco muito mais experiente, certo?
E a gente tá precisando de contratações pontuais pra resolver algumas questões. Porque, cara, fatalmente alguém vai se lesionar. Fatalmente vamos precisar de jogadores. O Barcelona não tem um reserva pro Lamine. Quando o Lamine não tá, quem faz a função ali é o Rafinha. Mas enquanto tá os dois, né? Quem que vai fazer a função de reserva? Porque o Lamine vai jogar 90 minutos todos os jogos? Não pode. Ele tem que descansar. Então tem que ter alguém no banco. No caso do Rafinha, ele geralmente joga de ponta esquerda e a gente não tem, assim, um cara substituto para essa posição. Ferran Torres é o melhor Ferran Torres, né? O melhor possível jogando no lugar do Lewandowski. E é isso, o Ansu Fati, zero recuperação. Tem que ver como é que o Flick vai conseguir trazer esse jogador de volta para nós. Ainda não conseguiu em 6 meses, né? De Jong, que pode ajudar ali no meio, tá numa situação complicada também psicológica, jogando muito mal. Mas meio campo não é o nosso problema, é o ataque. A gente precisa de um ponta esquerda. E de preferência um driblador. Tá? Porque o único jogador que consegue quebrar 1, 2 marcações seguidas, ou 3, é o Lamine Yamal. O Rafinha até consegue, mais ou menos, o Rafinha tá começando a ser mais esse jogador, tá? Eu acho que a gente tinha que falar um pouco mais disso. Só que o Rafinha, ele tá atuando melhor pelo meio, por dentro, tá? Na esquerda ele vai bem também, mas por dentro, sendo fatiado, é um jogador meio que polivalente no ataque, é onde ele consegue se sair melhor. Na esquerda a gente precisa de uma contratação urgente, um cara que possa mudar a partida, seja para reserva, seja para titularidade, tá bom? Talvez um Lookman, gosto muito do Lookman, né? Um baita jogador, tem um burburinho de Luiz Dias, mas é muito mais caro, no meu ponto de vista, ou o próprio Nick Williams também, que também é um burburinho, mas eu acho que nenhum desses dá para trazer para agora, né? Mercado de janeiro, mas a gente precisa de alguém. Pra defesa precisamos voltar. Eu tava vendo alguns rumores, não é bem um rumor, tá? É quase confirmado que o Barcelona vai trazer o Jonathan Tah, mas não é pra janeiro, é só pra a janela de verão do meio de 2025. Mais um zagueiro corpulento, forte, que domina dentro da área e tem boa saída de bola. Eu acho que é uma boa contratação pro time do Barcelona. Provavelmente vai sair Eric Garcia e Christensen, né? Então talvez a vinda do Jonathan Tah pode ajudar muito, mas não pra agora, isso é mais pro futuro. O Araújo tá voltando de lesão, esse sim é pra agora, né? Que eu acho que ele precisa voltar fisicamente, ele tem que melhorar a saída de bola dele, é verdade, mas ele é o zagueiro mais contundente do Barcelona, de todos, não tem comparação. Em termos de dominância da área defensiva, o Araújo dá uma segurança que nem Inigo e nem Cubarsí dão. Tá? O Cubarsí ainda é muito jovem e o Inigo nunca teve essa característica. Eu chutei aqui o meu ring light sem querer. Então, em termos de contratação, eu acho que a gente precisa assim, de um lateral esquerdo para disputar com o Baldé. Tem partidas que o Baldé não consegue desenrolar muito bem defensivamente, né? Eu acho que a defesa com o Cubarsí e com Araújo, ou Inigo e Araújo, vai ser mais contundente, tendo a presença do Araújo. E a gente precisa urgentemente de atacante, de um ponta para ser mais específico. Isso nessa temporada, tá? Para essa temporada. O mais essencial é a gente ter algum ponta, algum jogador. Eu vi também que tem um menino da base ali que pode servir pra essa posição, né? Driblador e tudo mais, mas seria mais um menino. A gente precisa de experiência, cara. Acabei de falar sobre isso. Sobre contratação é isso. Perspectiva pro próximo reta final da temporada, né? Pro próximo meio final da temporada. O time do Barcelona, ele precisa focar em melhorar 2 coisas, a meu ver. A primeira, tomar menos gols. Cara, o último jogo que a gente não tomou gol em La Liga, bizarramente foi contra o Real Madrid. Tomamos contra o Espanhol, contra a Real, contra o Celta, contra o Las Palmas, contra o Mallorca, contra o Betis, contra o Leganés e contra o Atlético de Madrid. 7 jogos tomando gol. Esse sistema defensivo precisa melhorar. E como eu disse, eu acho que isso está totalmente relacionado com a volta do Araújo. Não acho que o problema seja um jogador específico, mas eu acho que a vinda do Araújo de novo pro time titular pode ajudar nisso. O Iñaki Peña tá fazendo um bom trabalho. Claro que ele ainda tem bolas umas esquisitas que ele toma o gol, eu acho que sim, mas em geral ele tá fazendo um bom trabalho. Beleza? E o time precisa voltar a ser efetivo. Acertar a bola na rede.
O Lewandowski, o mês de novembro e dezembro dele foram muito ruins. Muito ruins. Ele decaiu na sua efetividade, perdendo muitos gols. E dos gols que ele perdeu, alguns deles poderiam ter salvos pontos pra gente na tabela de La Liga. Beleza? Então o time precisa acertar mais o alvo. E depois de arrumar o sistema defensivo e arrumando essa efetividade, eu acho que vai ser o suficiente pra gente conseguir disputar e ter a capacidade de vencer qualquer time na reta final de Champions e na reta final de La Liga. Eu acho que esse time não é o time do controle, o time do Xavi. Aquele que tá vencendo por 2-0 numa partida, por 2-1 até os 70, 80 minutos. Esse time não tem a capacidade de pegar a bola e ficar tocando e ridando que nem uma Blade. É um time do Hansi Flick, cara. É um time que vai querer fazer gol para desgrama. E a gente adora isso, tá? O DNA do Barcelona é um DNA de entreter o time. Entreter os torcedores, pra falar a verdade. Futebol bonito, goleador e que deixa o torcedor alegre. O negócio do tic-tac, ele é propositivo pro gol, mas tendo o controle como a sua principal virtude. Esse time talvez não tenha tanto esse controle como a sua principal virtude, mas ele ainda consegue ter todas as características que fazem o time do Barcelona ser Barcelona. Então, dá pra ganhar assim, dá pra ser competitivo assim. Esse time mostrou isso já nessa temporada. O problema é que isso tem que ser mais constante. E o trabalho do Flick vai ser aí porque esse time é muito jovem pra conseguir ser tão constante. Porque jovens oscilam. Lamine vai oscilar um pouco, 17 anos. Cubarsí vai oscilar um pouco, 17 anos. O próprio Firmino, que tem 20, vai oscilar. Casadó, que tem 20, vai oscilar. Baldé, que tem 20, 21, vai oscilar. Acontece, eles são muito jovens. Então, esse vai ser o maior trabalho. Eu ainda acredito bastante na nossa temporada. Acredito que a gente tem capacidade sim de disputar e vencer a Liga dos Campeões. Sim de disputar e vencer a La Liga. Mas esse time vai precisar ser mais constante. E talvez seja até um pouco cruel e injusto nós exigirmos isso de um elenco tão jovem e com poucas peças pra mudar partidas. Mas, cara, a gente é torcedor, né, velho? Muitas vezes a gente vai falar muito com a emoção. Apesar de eu ser muito racional em muitos momentos, eu não quero ser um tipo de criador de conteúdo aqui que racionaliza tudo. Eu gosto de colocar um pouco da emoção do torcedor, porque isso também é muito interessante. E eu, particularmente, não vejo muito em muitos lugares. Então, sim, eu vou acabar cobrando e exigindo algo um pouco injusto, talvez, pra esse elenco, que é um pouco mais de constância. Mas é isso, a gente vai estar aqui sofrendo nas derrotas, vai estar pulando de alegria nas vitórias, e é isso que eu acho interessante. É verdade que terminamos o ano muito ruim em relação à La Liga. Um virtual 6 e 5 pontos de diferença para Atlético e Real Madrid, que tem jogos a menos. Dá pra buscar, tá, gente? Eu vi uma matemática lá que se o Barcelona vencer 15 dos 19 jogos que faltam, né, de La Liga, suponhamos que o Barcelona tropece em 4 deles, o time terminaria com 83 pontos o campeonato. E com 83 pontos, a chance de perdermos o campeonato é bem grande. Bem grande. Ou seja, a gente vai ter que vencer mais do que 15 jogos, na minha visão, se quisermos ser campeão. E vai ter que torcer para muitos tropeços de Real e Atlético. Eu acho que é isso. A minha perspectiva para o futuro é boa. Eu acho que esse time tem a capacidade de melhorar ainda. Porque, como eu disse, muito jovem. É a terceira, quarta vez que eu falo isso nesse vídeo. Então tem uma margem de crescimento ainda maior. O trabalho do Flick, se conseguir trazer um pouco de constância, vai dar um controle. Não controle, mas vai dar uma capacidade de ganhar alguns jogos difíceis. Que esse time até agora, assim, não demonstrou muito bem. Principalmente nos tropeços recentes, né? Então, eu acho que tem muita perspectiva boa de melhorar pro futuro. Quero saber o que vocês acham. Quero saber o que vocês esperam dessa temporada do Barça. Em janeiro agora tem Copa do Rei, tem Supercopa da Espanha, onde a gente vai enfrentar o Bilbao na semi e pode enfrentar um Real Madrid na final. Então já ali já pode ser o start de gatilho para conseguirmos melhorar. Vamos lembrar, galera, que o time de 2015, fazendo uma pequena correlação com esse, é um time que não é parecido com esse, mas é um time que também começou o primeiro semestre assim, mais ou menos, né, aquele Barcelona de 14 e 15, que foi campeão de tudo. Começou mais ou menos, mas deram um start em janeiro. E a reta final foi absurda, né? Engolindo todo mundo. Literalmente. Mas pode ser que isso aconteça. O que aconteceu com aquele time pode ser que aconteça agora com esse Barça, né? É bem difícil, obviamente. É um outro contexto, é um outros jogadores. Enfim, só tô falando que é possível.
E vai lembrar que essa temporada completa 10 anos da última vez que o Barça ganhou a Champions. Então, espero que seja nessa que a gente consiga as conquistas. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.